Isso é muito impressionante. Você sabia que no Salmo 90 Deus colocou um código apocalíptico? Ou seja, ali está o mapa secreto de Moisés para o fim dos tempos. Sabemos que a terra geme com dores de parto. Sabemos que há terremotos em diferentes lugares e terremotos simultâneos. Não sabemos se amanhã será a Colômbia, se amanhã será o México, não sabemos se amanhã serão os Estados Unidos. Mas você sabia que o Salmo 90 me fala do arrebatamento, da grande tribulação, da ira e da indignação de Deus sobre a terra? Sim. E hoje vou desfazer esse mito devocional sobre o que a igreja moderna tem pensado. A igreja moderna cometeu um grave erro. Transformou os salmos em um analgésico emocional. Sim, a vitamina da alma, os salmos. Quero comprar um salmo para colocar na minha casa, para enfeitar. A maioria das pessoas vê a Bíblia como um livro de autoajuda para começar o dia com o pé direito. Infelizmente, ela é usada como um amuleto da sorte. Procuram o Salmo 23 para pedir provisão. Procuram o Salmo 91 para pedir proteção. Que triste! E pulam o Salmo 90, passam direto por ele. Ignoram porque não massageia o ego deles. Ignoram porque à primeira vista parece duro. Ignoram porque não há uma promessa de autoaperfeiçoamento ou de viver só esta vida passageira. Ignoram, deixam passar. Que triste! E o Salmo 90 esconde um dos mistérios mais profundos dos 150 salmos que estão na Bíblia. Hoje o véu deve cair. A Bíblia não é uma muleta psicológica. Me perdoem, mas não é assim. Não é a muleta psicológica que muitas pessoas estão usando. Muitas pessoas não gostam de ler Mateus, não gostam de ler Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Não, eu gosto é dos Salmos. Aliás, os Salmos agradam até aos ateus, gnósticos, agnósticos, aos satânicos. Todos gostam dos Salmos. Mas porque eles vêm de maneira superficial. Um satânico taparia os ouvidos ao ouvir o que estou prestes a te dizer. Um agnóstico arrancaria os cabelos da cabeça, se jogaria no chão, porque isso é muito profundo. A Bíblia deixa de ser vista como uma muleta psicológica. Por que me interessei tanto pela Bíblia? Porque a Bíblia não é o livro do passado. A Bíblia não é uma historinha, não é uma fábula, não são lendas. A Bíblia é a palavra de Deus e é o livro das eras. E supera todos os livros de psicologia, autoajuda, filosofia, ciência, supera. E como diz o Salmo 119, versículo 160, a soma da sua palavra é a verdade. Os Salmos não são apenas poesia. Se eu perguntar quem escreveu os Salmos, qualquer um diria, os Salmos foram escritos por Davi. Qualquer um. Você pergunta para o taxista, pergunta para quem não vai à igreja, pergunta para quem trabalha. No restaurante, você pergunta para a recepcionista, pergunta para todo mundo quem escreveu os Salmos e todo mundo diz Davi. Se ouvir que os Salmos foram escritos por Davi, não pense, nossa, como essa pessoa sabe. Isso é superficial. Mas Davi escreveu apenas 73 Salmos. Nem mesmo a metade. Ufa! Imagine o resto dos salmos. Sim, os filhos de Corá escreveram vários salmos, mas a terra não engoliu os filhos de Corá. Tá vendo? Tá vendo por que você não entende as coisas? Os salmos não são só poesia, são pura profecia. Por exemplo, o Salmo 2 fala do Messias. Dos 150 salmos, só tem um salmo atribuído especificamente a Moisés.
O Salmo 90, e é esse tesouro que vamos desenterrar. É o tesouro que vamos mostrar. É o ouro que vamos polir hoje. Porque o homem que recebeu os planos do tabernáculo e recebeu a revelação de Gênesis escreveria apenas um salmo? Por que não deixamos ele escrever os 150 salmos e deixamos Davi lá lutando com Golias? Por quê? Por Davi pecando com Batseba. Por que escreveu apenas um salmo? E para mim, de todos os salmos, o mais importante seria o Salmo 90. Sim, eu sei que você vai gostar do Salmo 119. Outros vão dizer, não, eu gosto do salmo mais curto, o Salmo 117, para poder recitá-lo e dizer, pelo menos eu aprendi um capítulo da Bíblia. Outros ficam com o Salmo 23, pensando apenas na primeira frase. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E quanto ao cajado, a sombra e a morte, não, isso não, mas o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Sabe por que escreveu o Salmo 90? Quer dizer, escreveu, olha só o que escreveu. Moisés escreveu 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Dizem que ele também escreveu Jó, dizem, mas isso não está comprovado. Mas Moisés também escreveu o Salmo 90, onde deixou codificado o mapa do fim, o mundo. O que você acha? Não viemos buscar um salva-vidas emocional, viemos decifrar os códigos eternos do Deus da história. Não venho aqui para dizer, bom, prepare-se para a vitamina da alma que você compartilha milhões de vezes. E já me disseram, pastor, por que o senhor não compartilha a vitamina, ou a pílula, ou o analgésico da alma? Que pena! Eu não vejo a Bíblia assim de forma superficial. Para pessoas superficiais, há temas superficiais. E eu acredito que a Bíblia não é um tema superficial. A Bíblia merece honra, a Bíblia merece respeito. E não deve ser lida superficialmente, por isso Jesus ficou indignado com os discípulos. Há tanto tempo estou com vocês e ainda não entenderam? Ele ficou indignado com os discípulos. O código cronológico. Vamos aos 7 dias da história humana. E por que 7 dias, se vamos ler o Salmo 90? Porque o Salmo 90, versículo 4, diz o seguinte: Porque 1000 anos diante dos teus olhos são como o dia de ontem que passou e como uma das vigílias da noite. Que impressionante, não é? Porque 1000 anos diante dos teus olhos são como o dia de ontem que passou. Isso não é nada novo. Moisés, o mesmo que escreveu Gênesis por revelação divina, nos dá a chave para entender a criação. Ou seja, o próprio Moisés, aquele que escreveu Gênesis, vai nos falar sobre os dias da criação. Os dias da criação. Não são apenas literais. Aliás, eu te digo, foram literais. Dias de 24 horas. Sim. Hoje em dia, as pessoas estão dizendo que os anos de Moisés, os anos de Noé, os anos de Adão, os anos de Matusalém eram anos curtos, que não eram como os anos de agora. Que os anos de agora são longuíssimos. Pelo contrário, se lermos bem a Bíblia, teríamos que dizer que o tempo ficou curto, se reduziu. Mas quero lhe dizer que os anos e os dias do tempo de Adão e Eva são dias de 24 horas. Por isso, em Gênesis diz claramente, e foi a tarde e a manhã um dia, dias normais. Mas esses dias continham um código profético muito poderoso, que não é revelado diretamente no Salmo 90, o Salmo de Moisés. Isso é muito estranho. Dizer o Salmo de Moisés é estranho. Muitas pessoas vão dizer, que heresia você está dizendo, atribuindo um salmo a Moisés? Porque tem gente muito superficial que às vezes dá náusea ouvir de dizer, se todos os salmos são de Davi, onde está escrito na Bíblia que Moisés escreveu um salmo? Pois leia o título. O segredo
do Salmo 90, ou esse mistério do Salmo 90 também é revelado no Novo Testamento pelo apóstolo Pedro, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Veja o que diz. Leia a Bíblia. Ou seja, o apóstolo Pedro se inspirou no Salmo 90 para falar sobre a segunda vinda de Cristo. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Se está no Antigo e no Novo Testamento, é porque precisamos prestar máxima atenção. E isso nos leva a esse código, ao código, a revelação mais profunda. Veja o design perfeito no relógio de Deus, baseado na equivalência de um dia. Um dia é como 1000 anos. Preciso analisar isso, não posso só dizer, sim, que lindo, maravilhoso, e cantar. Porque há louvores que até entoam isso, mas também são superficiais. Também são superficiais, não tem nada a ver, só mencionam, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como o dia de ontem que já passou. E até soa bonito, mas isso é muito mais do que isso. Eu devo aplicar isso à Bíblia inteira e ver isso da mesma maneira. Por exemplo, os 4 dias do Antigo Testamento. Desde Adão até a manifestação de Jesus Cristo se passaram exatamente 4000 anos. 4000 anos, 4 dias para Deus. O tempo Kairós, no tempo Cronos eram 4 dias. E quero te explicar algo. No tempo Cronos, Deus fez o sol no 4º dia. Diz a Bíblia, Deus fez o sol, a lua e as estrelas. E tudo isso ele fez no 4º dia. No 4º dia, Deus fez todas essas coisas. Mas poderiam ter sido 4000 anos. Os 4000 anos vamos deixar para depois. Quero te explicar. No primeiro dia, Deus separou a luz das trevas. E a Bíblia diz, foi a tarde e a manhã, um dia. O mesmo é dito no 4º dia. No 4º dia, Deus fez o sol para governar o dia e a luz menor para governar a noite. E também fez as estrelas e a Bíblia diz, e foi a tarde e a manhã, o 4º dia, a tarde e a manhã. Tempo Cronos. Mas no tempo, Kairos apareceu exatamente ao contar as genealogias, contando os anos de Adão, os anos de Caim, os anos de Esede, os anos de Nobe, os anos de todos os primeiros homens que habitaram a terra. Contando as genealogias de Adão até Jesus, se passaram exatamente 4000 anos. E no tempo Kairos também aparece o sol. No tempo Kairos são 4000 anos. No tempo Kairos aparece o sol da justiça para iluminar a humanidade. Aquele que me segue não andará mais em trevas. A Bíblia diz isso claramente. Ou seja, isso é preciso, isso é exato. 4000 anos exatos. A Bíblia, se contarmos todas as genealogias, estamos no ano 6030, contando as genealogias, fazendo somas simples e operações simples. 4 dias normais. Tempo Cronos, Deus fez o sol físico. Em 4 dias Kairos, que são 4000 anos, apareceu o sol da justiça, trazendo cura, trazendo luz, trazendo revelação e trazendo verdade. E sempre o Senhor tem falado em código. Se nós entendermos os dias da criação, entenderemos os 2 dias dos gentios. Por exemplo, os samaritanos. Em João capítulo 4, versículo 40, diz a Bíblia que Jesus ficou 2 dias com os samaritanos. Veja que a Bíblia, quando fala sobre a criação do universo, não diz que o Senhor criou Júpiter, Marte, e que Marte estava desordenado, e ele arrumou e colocou mais acima, e criou Plutão. E primeiro criou o sistema solar,
depois a nebulosa, depois deu o nome de galáxia Andrômeda, depois criou a Via Láctea, depois criou Alfa Centauri, depois criou os quatro. Mas faltavam os buracos negros. É isso que temos que fazer. O que é que nós, que isso? A ciência não consegue explicar tudo isso? E eles ficam todo dia lá quebrando a cabeça. Muitos deles nem têm família, só por ficarem analisando. E estudaram matemática desde os 9 anos na universidade, desde os 9 anos, e começaram a estudar os astros, tudo. Eles se dedicaram ao máximo. Lá tem gente que se dedicou toda uma vida à NASA a estudar planetas. A Bíblia descreve Deus criando o universo em apenas uma frase. Fez também as estrelas. E só para você ver que o homem dá importância é o que menos importa para Deus. A Bíblia diz em uma única frase, não fala nem de quasares, nem de buracos negros, simplesmente diz, fez também as estrelas e aí fez o universo. O que você acha? Como se para Deus não fosse importante, fez também as estrelas e ele chegou, e como se tudo fosse apenas pó. E pronto. Mas a Bíblia me diz em João 4,40 que ele ficou 2 dias com os samaritanos. Por que mencionar essa frase, tendo tantas frases impactantes, 2 dias com os samaritanos? E depois, diz a Bíblia, ele voltou para Israel. O Senhor esteve com a samaritana, a mulher do cântaro falou com ela. Você sabe o que ele disse? Ele disse, 5 maridos você teve e o que agora tem não é seu esposo. E a mulher saiu correndo para dizer, encontrei o Messias e o Senhor. Os judeus e os samaritanos não se davam, mas o Senhor ficou 2 dias com os samaritanos, quebrando as leis culturais. Jesus fica 2 dias com aqueles que os judeus mais odiavam. Mas por que ele fica 2 dias? Porque esses samaritanos não nos representam. A samaritana não nos representa. Esses 2 dias profetizavam os 2000 anos do período da graça. Você consegue notar algo? Ninguém dos judeus reconhecia que Jesus era Deus. Ninguém, por isso o crucificaram, ou seja, eles sempre o viam como um mestre. Mas não o reconheciam como o Messias, embora dissessem, você é o Cristo. Pedro disse, você é o Cristo, mas o negou 3 vezes. Nem a mãe dele sabia que Jesus era o Messias, nem seus irmãos, nem suas irmãs sabiam que Jesus era o Messias. Imagine, ninguém sabia que Jesus era o Messias, mas os samaritanos, a samaritana foi e disse, encontrei o Messias. E eles saíram de onde estavam e foram vê-lo e lhe pediram que ficasse. E ele ficou com eles 2 dias. Jesus ficou com eles 2 dias. Por quê? Porque os samaritanos, que eram aqueles que supostamente eram carnais, que eram os que tinham se contaminado, que eram os pecadores, que eram os ímpios, reconheceram Jesus como o Messias. E os fariseus, os escribas, que sabiam o Antigo Testamento de cor e conheciam as profecias sobre o Messias, não reconheceram Jesus como o Messias, mas os samaritanos, sim. Por quê? Porque os samaritanos nos representam. E você acredita que Jesus é Deus? Claro que sim. Se você perceber, ele ficou 2 dias com eles. Esses 2 dias profetizam 2000 anos. 2000 anos do período da graça, onde Deus tem se concentrado na igreja gentia. Mas esses 2000 anos já se cumpriram. Desde Jesus até nós, já se cumpriram. Aliás, quero lhe dizer algo. Jesus morreu quando tinha 33 anos, certo. Se falarmos da morte de Jesus, em 2030, em 2033, se completariam exatamente 2000 anos. Já o tempo acabou, o Senhor está prestes a voltar para Jerusalém, o Senhor volta para Israel. Não é que ele nos deixa sozinhos, não é que ele nos abandona, né? O Senhor vai trabalhar agora com os israelitas, porque os israelitas endureceram o coração por 2000 anos. E tudo isso está no Salmo 90.
Sim, até mesmo a profecia de Oséias. Veja, isso se encaixa perfeitamente com Oséias 6:2. Leia Oséias 6:2. A Bíblia diz que ele nos dará vida depois de 2 dias. Todos nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, e todos um dia temos que morrer. Está estabelecido para os homens que morram uma só vez, e depois disso vem o juízo. Todos nós temos que enfrentar a morte. Até o próprio Senhor Jesus Cristo teve que fazer isso, enfrentou a morte, Jesus Cristo morreu, a Bíblia diz que nos dará vida depois de 2 dias. O que esses 2 dias representam? Vamos voltar novamente para o Senhor. Um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Estamos só analisando uma frase do Salmo 90. Ui, pastor, que horas? Hoje vamos sair cedo. Ele nos dará vida depois de 2 dias? O que está nos dizendo é que haverá ressurreição, mas nós, segundo a Bíblia, cremos que haverá arrebatamento. Ele nos ressuscitará, diz, no terceiro dia nos ressuscitará. A que isso se refere? O terceiro dia se refere aos 1000 anos. 1000 anos de paz, e viveremos diante dele 2 dias, 2000 anos de dispersão e de graça, E o terceiro dia é o milênio, os 1000 anos de paz. Em Isaías se fala sobre o milênio, e se diz que as espadas serão transformadas em quê? Em arados. E diz que a criança brincará com quem? Com a serpente. Vai brincar com a serpente? Isso vai acontecer durante os 1000 anos? Não haverá animais selvagens. Será como no jardim. No jardim os animais não se atacavam. No jardim os animais não eram carnívoros, eram vegetarianos. Da mesma forma, haverá novamente um jardim, mas será de 1000 anos. 1000 anos. Exatos? Esse é o governo de Jesus Cristo. Mas a Bíblia também me mostra o 7º dia, ou seja, o milênio, o dia de descanso, 1000 anos de paz, onde Cristo reinará sobre a terra, como está estabelecido em Apocalipse 20. A Bíblia diz que em 6 dias, Deus fez toda a criação em 6 dias e no 7º dia descansou. Em que dia Deus criou o homem? No 6º dia? O que representa o 6º dia? 6.000 anos. O que representa o 6º dia? 6.000 anos. E o último dia que falta é o reino milenar? Está na Bíblia. Não lemos nenhum outro livro, não lemos um comentário. Se Deus criou o universo em 6 dias e descansou no 7º, ele planejou a história humana para operar em 6.000 anos de trabalho e 1000 anos de descanso messiânico. Estamos vivendo a contagem regressiva do último minuto do 6º dia. Já não temos mais tempo. E não é para você começar a chorar, não é um velório, é para você se alegrar, porque as profecias estão se cumprindo. Então, se me perguntarem sobre os terremotos na Venezuela, é normal, amanhã pode ser aqui, em Medellín. Ah, não diga isso, pastor. Sim, durma com roupa para que, tomara a Deus, não aconteça nada com a gente e você possa sair correndo. Já sabendo disso, então, não sei. Mas a qualquer momento pode tremer. Hoje mesmo esse teto pode cair em cima da gente. Não é para sair da igreja, também não é para isso. Se o teto cair, você ficar soterrado e morrer, para onde você vai? E não espere por um terremoto, um acidente, qualquer coisa pode acontecer. Mas estamos bem diante de Deus. Veja que Moisés também relata o mistério da última geração. A Bíblia diz, Salmo 90, versículo 10, os dias da nossa idade são, justo atrás, 70 anos a Bíblia diz, é que tudo está na Bíblia. Os dias da nossa idade, diz Moisés. Estranho, não é? E se, para os mais robustos, são 80 anos, por quê? Porque logo passam. E voamos. Essa palavra voamos não é para você levar ao pé da letra.
Ah, sim, olha, a Bíblia diz, ou para você ir lá no velório do parente, daquele que te convida. Tenho um salmo para dizer a vocês, irmãos da congregação. Eu sei que vocês estão tristes, sim, mas a Bíblia diz que os dias da nossa idade são 70 anos. Está em um velório de alguém que faleceu aos 90. Olha, Deus foi misericordioso e deu mais 10 anos para ele. E se aos mais fortes 80 anos, olha, mas ele deu mais 10 aninhos, logo passam e voamos e tchau. Não, assim não. Diga para quem está ao seu lado, assim não, assim não. Há um enigma que confunde a tecnologia, a teologia superficial, porque isso é muito superficial. Moisés escreveu este salmo, mas se olharmos a história, Moisés não viveu 70 anos. Moisés também não viveu 80. Moisés viveu 120 anos. Então, Moisés estava errado? Quantos anos Moisés viveu? É o mesmo que o código que aparece com Noé. Quantos anos Noé viveu? Rápido! Estão vendo? Noé viveu 120 anos? Quantos anos Noé viveu? Moisés viveu 120 anos. Não inventem, por favor. Ei, escutem, isso é para vocês não dormirem, entenderam? A Bíblia diz: qual idade foi estabelecida para os homens? Que vivam 120 anos no tempo de Noé, certo? E você diz 120 anos, mas Noé e seus filhos não viveram 120 anos. Não viveram, passaram dessa idade. Noé passou dos 500 anos, inclusive. Quando veio o dilúvio, quantos anos Noé tinha? Bom, eu não sei. Fiquem aí adivinhando até o final do culto. Moisés viveu 120 anos, sim ou não? Mas por que Moisés diz que a geração viverá entre 70 e 80 anos se Moisés viveu mais? Noé também viveu mais, e Noé disse que os homens viveriam 120 anos. Por que esses 120 anos de Noé e esses 70 e 80 anos de Moisés não têm nada a ver com a idade? Embora a Bíblia diga idade, isso tem a ver com o fim dos tempos. Seus contemporâneos, Arão, José, Calebe, passaram dos 100 anos, ou seja, não tem a ver com isso. Então, por que Moisés diz que os dias da nossa idade são 70, 80 anos, se no tempo dele as pessoas viviam muito mais? Porque Moisés e Noé não estavam falando da própria época deles. Tanto Moisés quanto Noé estavam profetizando o limite do tempo da última geração. Noé, os 120 jubileus. Segundo a Bíblia, quanto durava cada jubileu? 50 anos. Multiplique 120 por 50 dá 6.000, já não resta tempo, já não resta tempo. 120 por 50 dá 6.000 em Noé. E agora os 70 e 80 anos, o que isso tem a ver? O quê? 70 anos, ou seja, uma pessoa tem que ficar preocupada. Quer dizer que vou completar 70 e assim que eu completar, vou morrer, certo? E quem está indo para os 80 diz assim que eu completar 80, não comprem o bolo, comprem logo o caixão, porque a Bíblia diz que aos 80 eu vou morrer. Mas tinha uma velhinha no jogo da Argentina contra a Argélia, acho que era, não sei, de 100 anos, dizendo viva Messi. Na Copa do Mundo. Vamos conectar isso com as palavras de Jesus em Mateus 24, ou seja, o que diz o Senhor Jesus. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo isso aconteça. Quanto tempo dura a geração que verá o fim dos tempos? O Salmo 90 nos dá a resposta: entre 70 e 80 anos. A que geração ele se refere? A geração do ano de 1900, 1948. 948, Israel voltou a ser nação.
Você sabe quantos anos tem a geração que nasceu nesse dia? 77 anos de idade. E a Bíblia diz: não passará esta geração até que tudo isso aconteça. A geração do ano de 1948, quando Israel se tornou uma nação, ou seja, Israel tem 77 anos como nação. Apenas. A Colômbia tem 500 e poucos anos. 548, 547 anos, acho, que tem como nação. E veja como a Colômbia está mal. Mas Israel tem apenas 77 anos e veja todo o progresso que teve. E pergunte a qualquer um, quem tem mais dinheiro? Colômbia ou Israel? Isso nem se pergunta. Israel, só Israel em um deserto, porque deram o deserto para eles e falaram: fiquem aí se quiserem, senão azar o de vocês. E nesse deserto eles estão há 77 anos e são multimilionários. Apenas 77 anos como nação. Ou seja, quando a pessoa que nasceu nessa época completar 80 anos, será que finalmente vai chegar ao fim? A Bíblia diz: esta geração não passará até que tudo isso aconteça. O relógio profético dessa última geração começou a correr quando Israel voltou a ser uma nação. E Deus determinou o padrão final do homem ali no Salmo 90. E não só isso, mas também no Salmo 90 está o arrebatamento e a grande tribulação. No Salmo 90... Veja que o Salmo 90 não é para ser recitado em velórios, nem em primeiras comunhões. Veja, a ordem profética, o arrebatamento antes da ira e a escatologia moderna discute quando ocorrerá o arrebatamento. Mas Moisés deixou isso estabelecido nos versículos do Salmo 90. As pessoas discutem, dizem que o arrebatamento será durante a grande tribulação ou no meio dos 3 anos dos 7 anos do governo do anticristo. Outros dizem que o arrebatamento será no final, ou seja, o Senhor nos arrebata, depois nos traz rapidamente para vivermos 1000 anos na terra, ou os 1000 anos são no céu. E as pessoas ficam confusas. Não se confunda. É fácil. Veja, o arrebatamento iminente. Salmo 90, versículo 5, e depois vamos ler o versículo 10 à parte, que já lemos. Tu os levas como torrentes de água, são como um sonho. Muitos afirmam que a palavra arrebatamento não está na Bíblia. E ela aparece muitas vezes na Bíblia. As pessoas só dizem isso porque viram em um vídeo do TikTok. Alguém falou para eles que o arrebatamento não é bíblico. E se você for ao versículo 10, diz: porque logo passam e voamos. E se Moisés não estava se referindo aos 70 e 80 anos normais de idade porque ele viveu mais, então é profético. A palavra arrebatamento, a palavra transformação, os sermos mudados, está impregnada aqui. Moisés diz: logo passam e voamos. Ou seja, os 70 e 80 anos logo passam e o quê? E voamos. E não é para isso de que você morreu e foram velar você. Não, a Bíblia diz claramente que não passará esta geração até que tudo isso aconteça. Possivelmente. Quando se cumprir esse período dessa geração, seja o arrebatamento, seja o rapto da igreja, ou seja, não falta absolutamente nada. Estamos vivendo tempo extra, eu dizia isso para vocês. O tempo da partida já terminou, já se completaram os 90 minutos. Estamos vivendo os acréscimos. A diferença é que este árbitro não nos disse quanto temos de acréscimos. Mas estamos em tempo extra, já acabou o jogo, acabou. Diga para quem está ao seu lado, o jogo acabou. Não faltam 5 minutos para os 90. Não, já acabou o tempo do jogo. Você está vivendo tempo extra. Diga para quem está ao seu lado. Você está vivendo tempo extra. Tempo extra, estamos vivendo isso. Tempo extra. As pessoas, quando vão ao médico e ele diz que elas têm 1 mês de vida, como a pessoa se sente? Mal. Ela vai triste chorar em casa. Eu acho que todos nós temos menos de 1 mês de vida. Ou pode nos restar menos de 24 horas,
ou pode nos restar menos de 1 hora. É assim que devemos viver com esse pensamento. Não diz que caminhamos pelo julgamento, diz que voamos. É o mesmo mistério do primeiro livro de Tessalonicenses 4 e Coríntios 15, que diz que seremos transformados num piscar de olhos. E fechar de olhos, num piscar. Quanto tempo dura um piscar de olhos? Nada. A grande tribulação, a ira e a indignação também estão lá no Salmo 90. Veja o que diz o Salmo 90. Porque pelo teu furor somos consumidos e pela tua ira somos perturbados. Como se chama uma pessoa que está passando por uma tribulação? Como? Quem conhece o poder da sua ira e sua indignação segundo o temor? O que te é devido? Salmo 90, 7-11 diz isso. Porque pelo teu furor somos consumidos e pela tua ira somos perturbados. Quem conhece o poder da tua ira? A Bíblia fala das taças da ira. Imediatamente depois que o Salmo diz que voamos, a linguagem muda drasticamente e passa a falar da ira. Andrés está verificando, excelente, o furor e a indignação, isso é a grande tribulação. Isso é a grande tribulação. Não diz que logo passam e caminhamos sobre as... A ordem é perfeita. Primeiro o escape da igreja, nós voamos. Depois, o derramamento das taças da ira de Deus sobre a terra começa. A Bíblia diz que o Senhor nos guardará. O Senhor guardará a igreja do dia da ira. Ele nos protegerá do dia da ira. Do juízo que virá sobre o mundo inteiro, não diz sobre alguma parte, não diz sobre a África. Porque toda vez que uma criança não quer comer, olhe para as crianças da África. Toda vez que você quer fazer uma oração, ore pelas crianças da África. Sim, 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 você diz ore. E como você não é ensinado a orar, você diz já sei, vou orar pelas crianças da África. E claro, aí tem muita inspiração. Olhe as crianças da África, como sofrem, não tem água. Um urubu quis comer uma criança da África. Isso é pura mentira, que você vê em imagens. Não, esqueça as crianças da África, as crianças do Haiti. A Bíblia diz que virá um juízo sobre toda a terra. Sobre os Estados Unidos, sobre a Rússia, sobre Paris, sobre o Havaí, sobre Dubai também. Se ele pensava em morar lá, sobre o Catar, sobre Israel, Israel será o que mais será atingido, mas é assim mesmo. Quando cair, diz a Bíblia, quem poderá ficar de pé? Ninguém. Eu já disse a vocês que há 2 megaterremotos em Apocalipse. Um deles moverá as ilhas, ou seja, San Andrés vai parar lá em Cuba. E Cuba vai parar lá em Tumaco. Sim, é isso que diz a Bíblia. Pastor, na Bíblia aparece a palavra Tumaco? Não, na Bíblia diz que toda a ilha será removida. Às vezes tem gente que pergunta, na Bíblia onde aparece a palavra cigarro, pastor? Viu? Se não aparece, sigo fumando. Então continue e vá para o inferno. Na Bíblia, onde aparece? Não, não aparece. Mas a Bíblia diz que toda a ilha se moverá. Mas esse é o primeiro megaterremoto de Apocalipse capítulo 6, do sexto selo. Mas na Bíblia aparece outro megaterremoto, de uma das taças da ira. Qual é a taça da ira? A 7ª taça da ira diz que virá um terremoto tão grande sobre a terra que ali toda a ilha será removida, ou seja, será consumida. Ali já desaparece a ilha de Cuba. Todas as ilhas, Havaí, tudo isso vai desaparecer e diz que todo o monte será removido. Ou seja, já não vai mais ser encontrado, já terá desaparecido. No primeiro, eles se movem. Mas no segundo megaterremoto, eles desaparecem. As ilhas desaparecem e as montanhas desaparecem. Ou seja, tudo fica plano, não há mais montanhas. Toda montanha desaparece. Toda a terra ficaria plana e completamente devastada. Quando você já viu uma montanha ser destruída por um tremor ou um terremoto?
que tenha sido destruída. Uma coisa é uma avalanche que desce e leva tudo. Mas quando? Quando você já viu um terremoto fazer uma montanha desabar? Quando? Derruba prédios, mais uma montanha. Mas a Bíblia me diz que todas as montanhas vão ser completamente destruídas. Então, o Salmo 90 não é para chorar em velórios, nem em primeiras comunhões, nem em batizados. Não é para isso. É para alertar a igreja, para que saibam que a fuga está pronta. Primeiro nós voamos, depois a terra experimenta a fúria do Deus onipotente. E você diz, é que não faz sentido para mim, pastor Andrés. Diz, não, pastor, não faz sentido. Moisés, o protagonista apocalíptico. Moisés? Você sabia que Moisés é um protagonista apocalíptico? Glória a Deus, ninguém dormiu ainda na igreja. Tudo bem. Por quê? Porque Moisés tem um salmo inserido no coração do livro dos louvores de Davi. Por quê? Porque Moisés tem um salmo inserido nos louvores de Davi. Por que Moisés não pertence apenas ao Êxodo? Você, claro, Moisés, o Êxodo. Moisés abriu os mares. Moisés, as pragas. Sim ou não? E nós imaginamos Moisés com barba, com uma túnica e com um cajado. Sim ou não? Mas Moisés é um protagonista chave no Apocalipse. Você sabia disso? Moisés aparece no Apocalipse. Moisés aparece no Apocalipse? Sim, é. Com um ventilador. Veja o tipo apocalíptico na transfiguração em Mateus 17. Você já leu sobre a transfiguração, sim ou não? Já leu ou não leu? E apareceram, quem apareceu? Apareceu Moisés, apareceu Elias, e Jesus se transfigurou, e Pedro, Tiago e João estavam lá. E dizem, você quer que façamos 3 tendas para vocês, para fazer uma casinha? Jesus se transfigura, aparecem exatamente com o nome próprio, Moisés e Elias. Não é mitológico, é real. A transfiguração não foi apenas um evento místico, e que Jesus quis mostrar lá que tinha 2 amigos. E se mostrar como o Super Saiyajin, não, isso não é. Diga para quem está ao seu lado, não é. Isso foi um tipo apocalíptico, uma maquete em escala do rei. O reino vindouro, olha isso. Elias representa, sim, Elias representa os profetas, certo? Elias representa muito mais do que isso. Elias representa os santos que serão arrebatados sem ver a morte. Moisés representa os santos que ressuscitarão dos mortos no fim dos tempos. A Bíblia diz claramente, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que tivermos ficado, ressuscitaremos para nos unir a eles no ar. Onde? No ar. Então, se Moisés representa os santos que ressuscitarão dos mortos no fim dos tempos, ambos aparecem com Cristo em sua glória. Eu sei que algumas pessoas vão me dizer, pastor, não era Moisés, era Enoque, porque a Bíblia diz que todos têm que morrer, não é verdade? E a Bíblia diz que as 2 testemunhas vão morrer. Essas 2 testemunhas que aparecem em Apocalipse dizem que vão morrer. Quem vai matá-las? A besta, ou seja, o anticristo vai matá-las. Por isso a Bíblia diz que segundo eles dizem que é Enoque no lugar de Moisés, porque Moisés morreu, Elias morreu. Moisés morreu, mas Enoque não morreu, então eles têm que morrer. E se eu disser que há alguém na Bíblia que morreu 2 vezes, o que vocês me diriam? Lázaro. Então não se cumpre. Olhem, atentos. Ei, olhem para mim, por favor, porque se vocês se abaixam, não é que estão lendo a Bíblia, é que estão roncando. Olhem para mim, prestem atenção nisso, prestem atenção, porque isso exige muita concentração. Muitos dizem que é Enoque, pois está dito que se morre uma vez e depois vem o juízo. Sim, a Bíblia diz isso, mas a Bíblia fala de uma forma mais geral, não específica, porque temos um Lázaro que
Lázaro morreu 2 vezes? Obrigado. Lázaro morreu 2 vezes ou não morreu 2 vezes? Sim, porque Lázaro não foi que morreu. E depois o Senhor disse: levou ele para o céu em Atos. Diz o Senhor que subiu sozinho, não subiu com Lázaro nem com ninguém. E Lázaro teve que ter morrido de novo, não é? Então aí já complica, já se estraga. Essa lei não é lei que fica estabelecido para os homens que morram uma só vez. O juízo não tem nada a ver, é isso, de que o homem, quando morre, já não pode se arrepender, só enquanto está vivo. É a isso que a palavra se refere. Agora, Moisés é uma das duas testemunhas. Apocalipse 11 e Zacarias 4. A Bíblia fala das duas oliveiras. As duas testemunhas profetizarão em Jerusalém durante a tribulação. Quantos anos elas estarão profetizando? 1260 dias. Dias. Imagine, eles estarão profetizando. Ou seja, vão aqueles que... Quem quer conhecer Moisés e Elias? Quem quiser conhecer Moisés e Elias, que vá e os ajude a profetizar por 1260 dias. Quem quer isso? Você quer? Quer acompanhá-los para profetizar? Quem quer acompanhá-los? Dos que estão inscritos, escrevendo, quem quer acompanhar Moisés e Elias nessa pregação de 1260 dias sobre a terra? Levante a mão. Por que não querem acompanhá-los? Porque eles profetizarão durante a grande tribulação. Eles aparecem exatamente assim que começar a tribulação, assim que iniciar, eles começam a profetizar. O ministério deles se inicia junto com o começo da grande tribulação. As características dessas testemunhas mostram quem são. Eles têm poder para fechar o céu, para que não chova. Quem fez isso? No Antigo Testamento, Elias fez isso. Eles têm poder para transformar águas em sangue e trazer pragas. Quem fez isso? Moisés. Está claro? Enoque não fez nada disso. Apocalipse 11:6 diz isso. Quem fez isso historicamente? Moisés. E Deus volta a levantar seu servo legislador para enfrentar o anticristo na etapa final. Imaginem o quão poderoso será o anticristo ao vencer Moisés e Elias. Mas depois de 3 dias, diz a Bíblia, que eles estarão em Jerusalém, seus corpos estarão jogados. E todos estarão no TikTok, no YouTube, Instagram, Facebook, gravando eles. E todo mundo vai assistir, ao vivo vão ver isso e vão dizer: olhem, esses eram os que profetizavam, esses eram o incômodo. Mas agora finalmente eu os matei. E todo mundo vai olhar para as praças e vai ver a poça de sangue ali espalhada por 3 dias. Eles vão deixá-los ali para que sequem, para que o sol os consuma. Mas depois de 3 dias, a Bíblia diz que eles ressuscitarão. Não acha isso maravilhoso? Isso é espetacular. Agora você pode dizer, mas ele só aparece lá como moribundo. Espere um pouco. Por que a Bíblia fala do cântico de Moisés? E você entende por que aparece o Salmo 90? Moisés era tão relevante para o fim do mundo que seu cântico ressoa na eternidade. Veja o que diz Apocalipse 15, versículo 3. E esses que venceram a besta e a sua imagem estão em pé no mar de vidro. E a Bíblia diz, veja o que diz a Bíblia, isso é o que me comove. Eu não sei, toda vez que leio, só de ler isso eu me emociono. Que Moisés, até os 40 anos, viveu como um homem rico, adotado. Outros 40 anos, Moisés viveu no anonimato, cuidando das ovelhas do seu sogro, casado lá com uma mulher cuxita. Como seria essa mulher sobre quem diziam, não conseguiu arrumar uma melhor? De verdade, zombavam da aparência física da esposa de Moisés. E assim viveu Moisés. Mais 40 anos suportando aqueles incrédulos idólatras dos israelitas. Malditos! Malditos! E depois o Senhor, porque ele bate 2 vezes na rocha, não o deixa entrar na terra prometida. A gente pensa, eu não quero ser Moisés. Ainda mais pelos últimos 40 anos, sinceramente, não quero ser Moisés.
Mas veja como diz a Bíblia: e cantam o cântico de Moisés, o servo de Uf. O que acha que diriam isso sobre você no céu? Moisés? Finalmente, Moisés não serviu nem ao faraó, nem ao seu sogro, nem à sua esposa Cuxita, nem aos israelitas. Moisés sempre foi o servo de Deus. E cantam o cântico de Moisés, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Lindo! Dueto com o Cordeiro. Eu sei que quando querem cantar é com Rick Martin e Shakira. Que com Andrea Bocelli. Que uau, que por lá é. E cantam o cântico de Moisés, o servo de Deus. E o cântico do Cordeiro, dueto com Jesus. Eles compõem, ou seja, é como se sentassem com Jesus para compor a estrofe. Lindo, né? Dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, Rei dos santos. Moisés escreveu um cântico na terra que os remidos e os 144.000 entoarão no céu. Seu ministério se conecta com a primeira redenção do Egito e com a redenção final do universo. O grande legislador Moisés, o servo de Deus, especial. Para livros de atitude positiva e otimismo barato, vá até a seção de uma biblioteca, está escrito Seção de Autoajuda. Você encontra em qualquer livraria. Mas se vocês querem códigos de eternidade, se querem profecias do juízo e promessas de resgate, abram e leiam com mais atenção o Salmo 90, porque tem muito mais, mas o tempo não permite. Hoje, irmãos que estão aqui, nós desenterramos um tesouro. E não é o tesouro de Davi, é o tesouro de Moisés. Um tesouro. Moisés nos viu de longe. Moisés viu 6.000 anos da história humana. Ele viu o limite da nossa geração. Ele viu o arrebatamento onde voamos, viu o julgamento da grande tribulação. E a pergunta com a qual encerramos hoje, e eu faço a pergunta para aqueles que estão conectados. Hoje, se você não é para que se sinta motivado, você está pronto para voar quando o Senhor te chamar? Você está pronto? Você está pronta para ser arrebatado no momento em que soar a trombeta final? Lembrem-se, lá de sul é e o 90. Somamos Tessalonicenses, somamos 1 de Pedro, somamos Apocalipse, porque a soma da sua palavra é verdade. Este vídeo foi impressionante. Eu mesmo fiquei impressionado de verdade ao ver as maravilhas da sua palavra. Como eu disse, desenterramos um tesouro precioso que muitas pessoas ignoram, o Salmo 90. Mas o mais maravilhoso disso é que você me ajude a compartilhar para que outras pessoas conheçam a profundidade da palavra e parem de vê-la superficialmente. Eu te incentivo a curtir este vídeo. Se é a primeira vez que você está conosco, eu te incentivo a se inscrever e ativar o sininho das notificações. Se você não está recebendo as notificações, se quiser ter um contato mais direto, baixe o Telegram e nos procure como Leão de Judá. Oscar Rivera. Muita gente está fazendo isso. Já somos mais de 10.520 pessoas no Telegram. Mas se você quiser saber mais sobre revelações profundas, falsos profetas, por exemplo, ontem apareceu um menino e eu fiz um vídeo sobre um menino que diz que ele é a encarnação de Cristo e está profetizando todos os terremotos que virão. Vou deixar o link aqui para você. Bênçãos!